Nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de equilíbrio, o equilíbrio energético, como que a gente pode aí usar algumas técnicas para o controle do estresse, o controle da ansiedade, o nosso aumento do bem-estar. Então, que também tudo isso está envolvido com a energia. Bom, Rose, então, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, do sucesso também dos seus tratamentos aqui, e vamos dar algumas dicas aí práticas, além da nutrição, que também entra junto aí nesse controle de estresse, ansiedade e bem-estar geral. Legal. Bem, primeiro, obrigada, Gi, pelo convite, por esse bate-papo delicioso no Jardim ao Ar Livre. A Gi bem falou, eu sou a Rosa, sou uma das sócias proprietárias do Espaço Aura. Esse espaço é no Brooklyn, na Zona Sul de São Paulo. Nós estamos aqui há aproximadamente 6 anos, cuidando das pessoas e oferecendo práticas de bem-estar, para uma vida mais leve, para um dia a dia mais feliz. E além de diversas terapias que nós temos no Espaço Aura para esta finalidade, a nutrição, ter nutricionista aqui faz parte do nosso projeto de levar para as pessoas uma proposta de uma vida mais saudável, uma vida mais leve. Então é muito legal esse bate-papo com a Gi, que está sempre por aqui com a gente. E aqui no Espaço Aura, algumas práticas nós utilizamos para essa finalidade de diminuir o nível de estresse, de ansiedade, de ajudar as pessoas, sempre relacionadas a essa questão de como a gente pode olhar para dentro da gente, olhar para o nosso corpo, prestar mais atenção de o que nosso corpo está querendo dizer, para então a gente entender e definir qual é a terapia, qual é a sessão, qual é a prática que melhor se adapta, se adequa à pessoa. E uma das técnicas que eu mais gosto para essa finalidade, apesar de termos diversas técnicas diferentes aqui, por exemplo, uma sessão de relaxamento, de alinhamento com Reiki. Então essa é uma prática conhecida, milenar, muito antiga, que tem a ver com a gente fechar os olhos e perceber como o nosso corpo conversa com a gente, tirar os acúmulos de energia, sabe, que a gente vai deixando na cabeça, no coração, Então as tristezas, as preocupações, as questões do dia a dia vão deixando marquinhas, no nosso corpo físico, no nosso campo emocional. Então, falando um pouquinho de práticas, que sessões são legais para essa finalidade, uma delas é o Reiki. Ela não é a única, mas é uma que eu adoro, assim, minha queridinha. E as pessoas se sentem muito bem depois de uma sessão de Reiki, se sentem muito aliviadas, se sentem muito leves. Uma questão é que quando aqui, a gente fala de energia, é uma coisa que eu puxo muito para consulta, porque a gente pensa só que nós somos de carne e osso, mas nós temos energia no nosso corpo. Então as nossas células, elas estão em plenas multiplicações, isso gera uma energia. Nós temos uma radiação que nós não enxergamos, mas sim ela afeta o nosso metabolismo. E nossos pensamentos também, os nossos comportamentos também geram energia. Então aqui, o que a gente vai conversar é esse equilíbrio dessa energia. Nós temos pontos ali onde a gente acumula mais energia, ali, mais mental, do coração, e esse daí é a Rose, que trabalha um pouco mais. Mas uma coisa assim que nessa parte, Rose, desse equilíbrio de energia, qual dica que eu dou para os meus pacientes, que é uma dica assim muito fácil de equilíbrio de energia, é o grounding, que é pôr o pé na grama, para fazer descarregar mesmo, Até às vezes eu falo assim, eu brinco, se você tá muito carregada e uma pessoa mais neutra estiver do seu lado e um raio cair, vai cair em você. Então, assim, e não só essa questão, mas o quanto isso afeta o nosso metabolismo, o nosso bem-estar, principalmente o nosso bem-estar mental, Totalmente, acho que esse bate-papo é muito legal, porque ações muito pequenas do nosso dia a dia, e a gente falou uma coisa muito legal, se a gente está carregada, se a gente não conseguiu, descarregar, e nós vamos falar algumas formas de poder fazer isso em casa, de forma autônoma, a gente começa a ter diversos sintomas. Um deles, óbvio, são os sintomas físicos, que é aquele que a gente só desperta nesse momento, Quando a gente está com uma dor de cabeça, quando a gente está com uma estafa mental,
aquele cansaço que a gente não consegue explicar, que a gente dorme e ainda assim acorda cansado. Quando a gente tá com o potinho da paciência lotado e aí qualquer coisinha a gente quer explodir, aí sobra pro filho, pro marido, pra ajudante. Então, assim, esses sintomas são fáceis de perceber, porque eles já chegaram no corpo físico, mas já estão causando males pro nosso corpo, né? E são sintomas pequenos e que se a gente não cuida, aí eles viram doenças fortes e importantes. Mas antes que chegue no nosso corpo físico, antes que a gente tenha dor de cabeça, antes que a gente tenha dor no estômago, que a gente esteja impaciente, há muitos sinais, né? Energéticos, do ponto de vista de cansaço, dificuldade de dormir, aumento absurdo do apetite ou perda de apetite em alguns casos. Já são sintomas que o corpo está dizendo alguma coisa não tá legal, tristeza, quer dormir, só vontade de dormir, não querer acordar, falta de vontade de fazer as coisas, sabe? De conseguir fazer um plano, de implementar. São sempre sinais que o corpo está dando, né? Depressão, vontade de chorar. O corpo já está dizendo, alguma coisa não tá legal. E acaba porque, assim, muitas pessoas não olham, elas não percebem isso no corpo. E só vão perceber mesmo quando até passou disso, né? Quando já vem ali uma gastrite, uma úlcera, até mesmo um processo de depressão, sendo que o corpo realmente já deu sinais muito antes. E até, né, já tem microsinais, os sinais, e aí depois já vem a consequência de tudo isso, né? E a pessoa não escuta o corpo, não está atenta a ela. Não escuta o corpo. E aí, a grande dica, assim, né? E a minha mudança de vida vem muito também por isso, né? Vim do mundo corporativo, 20 anos trabalhando. E há um grande risco da gente na rotina, na quantidade de coisas que a gente põe na nossa agenda, que é a gente quem põe, né? A gente quem define essa correria. A gente está nesse piloto automático de não perceber que a gente não está feliz, que a gente não está conseguindo ter um tempo para a gente mesmo, que a gente já não consegue ouvir nosso corpo. Então você vai igual aqueles ratinhos, né, num piloto automático, fazendo, e isso não alimenta a nossa alma, sabe? Não traz aquela felicidade verdadeira de dentro para fora. Então a minha dica aqui para esse bate-papo sobre bem-estar é que a gente tenha pequenos cuidados com a gente mesma. Esse bate-papo é sobre a gente com a gente mesmo, sabe? Não é sobre as demais pessoas ao nosso redor. A gente tá bem com a gente mesmo primeiro. Para que você não permita justamente que essa questão chegue no corpo físico. Então o quê? A Gi falou uma coisa muito fácil. Ah, mas isso é básico. Gente, mas é tão importante você tirar o sapato, colocar o pé numa terra, sabe? Colocar o pé numa grama, ficar... eu não tenho 15 minutos, mas você tem 2 minutos, você tem 5 minutos para fechar os olhos e só perceber, por exemplo, olha que técnica simples e fácil de fazer. Só perceber que se você inspirar e expirar lentamente, cada vez você vai tentando expirar mais lentamente, porque a gente faz uma respiração tão curtinha, tão automática, e aí a gente já nem se percebe. Então, se você coloca os pés no chão, fecha os olhos, inspira contando até 3 e solta o mais lento que você puder. Se você fizer esse exercício agora, você vai ver que quando você estiver no número 2, você já soltou todo o ar do pulmão. É normal, a gente está sempre nesse modus operandi. E aí, se você simplesmente tentar soltar o ar até o número 6, você ter ar ainda, sabe? Vai soltando bem lentamente, como se fosse acompanhando esse ar no seu corpo. Olha, eu vou te dizer que em 2 minutos dessa prática, você é uma outra pessoa. Para responder para alguém, para conversar com um companheiro, com um filho, com um chefe. Você vai buscando, isso é enzima, são a quantidade, o tipo de enzima que a gente quer liberar no nosso corpo, né? Nós vamos jogando mais oxigênio, né, também para o nosso cérebro fazendo isso. Total, você vai entrando num estado de relaxamento, de bem-estar tão legal. Lógico, se você tem coisas que te ajudam, então vou falar um pouquinho aqui também da aromaterapia, que é a minha paixão, né? Os óleos essenciais é a natureza chegando pra gente, na forma do quê? De um óleo essencial, né? Então, se você tem, por exemplo, um cheirinho, um óleo essencial de lavanda, um óleo essencial de laranja doce, ai que delícia, né? Você até trouxe um aqui, né? Trouxe um só pra gente mostrar. Então, se você vai fazer uma inspiração, você pega uma linha essencial de laranja doce, põe uma gotinha, sabe? Pode ser na mão, no algodão. Se você estiver em algum lugar com tomada, põe na tomada, 4, 5 gotinhas. Fecha os olhos e permite com que esse óleo entre, sabe, na amígdala cerebral. Isso é fisiológico, isso é real.
ele vai entrar no seu corpo, ele vai causar todo esse relaxamento, vai te ajudar a diminuir totalmente o teu nível de estresse, trazer um centramento super legal para você se sentir bem. Ah, e não tem óleo. Gente, tá tudo bem. Fecha os olhos da mesma maneira, inspira em 3, solta em 6. Tem gente que consegue prolongar, solta em 8, solta em 10, sem forçar. Quanto mais tempo você permitir, é como se fosse o ar fosse mágico, sabe? Que ele tivesse que percorrer o corpo e fazer uma limpeza em todo o corpo, então ele precisa de tempo. E aí você solta ele bem devagar, vocês vão perceber o benefício sim, ó, é uma mudança do nosso estado de ser, de estar tão grande, tão importante. E é tão básico que parece que até as pessoas não, sabe, pra que eu vou fazer isso? Mas é tão básico, que funciona tanto, que as pessoas não dão valor para aquilo. Porque assim, não custa nada, não dá trabalho, então não funciona. É isso aí. Até em estados de euforia, sabe? Se a pessoa tá numa situação, sei lá, de medo, de estresse, ou num trânsito, dentro de um avião, se você consegue parar, centrar e fazer esse auto-exercício de estar com você mesmo, perceber o som da sua respiração, deixar ela percorrer seu corpo, você vai diminuindo o seu nível de estresse e você vai se tornando outro ser humano. Fora a meditação, a respiração e a expiração calma e controlada, os óleos essenciais são aliados muito poderosos, que eu adoro, que eu não vivo sem. Falei alguns agora, lavanda, laranja doce, é um alinho que não tem contraindicação, que até para crianças a gente gosta, sabe? Traz confiança, traz alegria. A gente tem outros, por exemplo, bergamota, que é uma misturinha de laranja com limão, né? Para traduzir um pouquinho o cheiro, que é um óleo da alegria, o óleo do bem-estar. Então, calma aí, esse laranja doce seria mais para quê? Laranja doce, deixa eu tirar aqui o celular. O laranja doce é um olhinho que traz alegria, traz confiança e traz uma sensação de bem-estar. Sabe que as crianças têm, de plenitude? Tá. É um óleo que não tem contraindicação. É um óleo bem legal. A lavanda é um óleo que traz relaxamento, traz equilíbrio. É um óleo de muito bem-estar. Você se sente muito bem com a lavanda. É muito raro quem não gosta. Aí eu tô falando de óleos básicos, fáceis de encontrar. O capim-limão ou lemongrass é um óleo que também traz. É como se ele te trouxesse uma proteçãozinha, assim, sabe? Para você estar no seu momento, no seu tempo. Meio que ele protege um pouquinho o seu campo, assim, em volta, para que você se permita estar tranquila. Então, é uma terceira opção, que é capim-limão e lemongrass. Deixa eu te falar. Então, por exemplo, se tá no meio da tarde e aí tá mega ansiosa lá, e aí, claro, né, o cortisol subiu, veio aquela vontade desesperada de comer um doce ou de, né, acabar ser grossa com alguma pessoa. Qual olhinho assim pra deixar na bolsa estratégico, sabe? Você tira ele já pra dar uma... Olha, eu acho que o coringa é lavanda. O lavanda. Lavanda é um óleo super coringa. Existem muitas opções na aromaterapia. Eu tô falando daqueles que tem pouquíssimos efeitos assim, de contraindicação, sabe? Que não vão despertar nada que você precise de ajuda. Então, lavanda é um super coringa. Tá estressado, aconteceu isso, esse tipo não vai comer doce, não vai brigar, não vai gritar, não vai ficar nervosa. Pega a lavanda, inspira, desse jeito que a gente falou. Pega o próprio frasquinho dele, inspira contando até 3, solta contando até 6. É muito fácil. 3, 6, muito simples. E é tirar da bolsa e fazer essa respiração. Não é simplesmente dar uma fungadinha aí, né? Fazer essa respiração com consciência. Porque aqui o chamado, pessoal, é consciência. É você estar naquele momento. Né? Tem muita gente que fala, eu não sei meditar, né? E a gente já viu no segundo tema já. E meditar nada mais é do que você estar presente naquele momento. E aí pode ser no meio do metrô, no meio da confusão, no meio do barulho, isso não importa. Porque o chamado é esse, algo te distraiu, você volta para aquilo que você está fazendo. E aí pode ser uma meditação guiada, pode ser uma simples inspiração e expiração. Tem muita gente que medita por 1 hora, de olho fechado, só inspirando e expirando, só estando com a consciência e a atenção nesse processo. Então você só inspirar e colocar, lógico, tem um efeito fisiológico do óleo, mas não é o que te trará o bem-estar, né? Então a consciência no inspirar e no expirar é que faz toda a diferença, que você perceba imediatamente, não é demorado.
os benefícios e a percepção, ela é imediata no seu corpo. Mas talvez até quem não é acostumado a fazer, usar o óleo, sabe também aquele efeito ali um pouco placebo de você ter alguma coisa assim que te motive a fazer, alguma, né? Você tá sabendo, você tá inalando alguma coisa a mais para né, trazer esse potencial, então isso quer te estimular a fazer uma respiração mais controlada, acho que é bem válido. Muito também, válido né? e faz muito bem, né, gente? Óleo essencial de boas marcas, então de essência. Óleo essencial, eles têm um valor mais alto. Não é possível você comprar uma lavanda com preço de essência, né? A lavanda é cortada, a grande maioria tem pouquíssima opção no Brasil, ela tem o valor dela. Então, óleo essencial de boas marcas, ele tem o seu valor, mas ele super dura, porque você usa gotinhas. Ele custa o quê? Uns 40, 50 reais? Acho que até um pouquinho mais. As lavandas de melhores marcas do mercado, elas vão aí, de 50 a acho que a 70, 80 reais é um preço médio das lavandas. Mas realmente, né? Dura muitíssimo, bastante. dura muito porque você ou só inala, ou para quem tem né, um colar, um algodãozinho, você inspira e pronto, dura muito. Você põe gotinhas no aromatizador, né? Dura bastante tempo. Gente, o pessoal paga muito mais que isso numa pizza, né? Num remédio, numa novalgia, numa dor de cabeça, quer dizer... É que daí na consequência, né, que depois que já gerou todo o estresse metabólico, que tá ali, não tem saída, tem que ir pro medicamento de qualquer jeito. E aí vai pagar o valor que o medicamento custar, né? Então é questão de ver o valor, né? Não o preço. Ali. E a prevenção, né? É a prevenção para que você não chegue a ter o sintoma, né? Da tristeza, da ansiedade. A própria aromaterapia, né? A gente tá falando um pouquinho da ansiedade, mas tem aromas aí para tudo quanto é coisa do corpo, né? As mulheres, especialmente, a gente tem ciclos hormonais ao longo do mês, né? Pré-menstrual, pós-menstrual, pós-parto, pré-parto. Então, a aromaterapia é um grande aliado natural que a gente usa só óleos essenciais para cuidar, por exemplo, menopausa, TPM. Numa TPM, qual óleo essencial você falaria que seria legal? Olha, as TPMs são diferentes. Tem gente que tem, por exemplo, tristeza e introspecção. Outras mulheres têm irritação e comem muito. Então, a gente sempre avalia quais são os sintomas que a pessoa tem na TPM, porque existem pelo menos 3 ou 4 tipos diferentes de grupos de sintomas. Mas, por exemplo, a salve clareia é um óleo maravilhoso para mulher, em geral. Ele é um super aliado forte para TPM. O gerânio é um óleo que a gente usa para alguns grupos da TPM também, para outros já não. A gente tem a menta piperita, né, a hortelã, que é um óleo super legal para quando a gente, por exemplo, está cansado mentalmente. E quando a TPM traz cansaço, traz exaustão. Eu gosto muito da menta piperita. A gente nunca usa um óleo só quando o aromaterapeuta cuida da gente. O aromaterapeuta acaba brincando de fazer uma misturinha. Mas se a gente precisar escolher um óleo só, esses são alguns dos que ajudam. Menta piperita, quando a gente tem dor de cabeça, enxaqueca. Tem o salve clareia, que eu falei, que é quando a gente se sente muito cansada, com dor, sabe, com cólicas. A lavanda é um óleo legal, quando a gente se sente, por exemplo, triste, sabe, cansado, exausto. Então, existem muitas opções, né? Lógico que com o aromaterapeuta, ele faz uma série de perguntas, como um nutricionista também, quando ele vai te indicar alguma dieta, alguma questão, tem muitas perguntas que nós precisamos fazer para melhor indicação. Mas eu estou falando de forma geral, aquilo que não oferece nenhum risco, nenhuma contraindicação, né? Que não tem ali uma regra pronta. Lógico. Né? Cada um tem um sintoma, cada um é uma pessoa. Mesmo ansiedade, insônia, há possibilidade de fazer misturinhas para ajudar a pessoa a ter um processo de pré-sono, de se organizar e dormir melhor, com uma qualidade melhor de sono, sabe, sonhar. Então, assim, se a gente for fazer um resumo aí das principais técnicas a gente usar no dia a dia, pra gente... Opa, voltou. O que você falaria? Né? Então, a gente tem, né, uma que eu indico muito, que é o ground, que é o simples fato de colocar o pé na grama. Sim. O que mais? A gente falou um pouquinho de parar e de respirar, inspirar e expirar com consciência. De respirar de 3 para 6, né? Isso é inspira em 3 e solta em 6, bem devagarzinho. Um terceiro que a gente falou agora é fazer o uso de óleos essenciais, da aromaterapia para te apoiar no seu processo, né, de estar com você mesmo. A gente falou bem rapidinho de um quarto processo, que é da meditação,
e que eu indico muitíssimo que as pessoas comecem esse processo. Diz que a gente medita 10 minutos por dia, a gente vive muito mais, muito melhor. E eu experimento isso na minha vida, né? Há mais de 10 anos eu não passo sem meditar, que seja 10 minutos por dia, eu medito muito mais que isso, porque eu adoro. Meu convite é busca um pouco de apoio, de ajuda, meditação guiada, ficar quietinho por 10 minutos, se respirando, inspirando e expirando já é um processo. Então é um terceiro ponto, é buscar mais meditação, estar mais em meditação. Você sabe, Rose, que eu estava até lendo agora num livro recente, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu tenho que ficar, né, na posição, né, parado e tudo mais, eu não tenho paciência para isso. E de uma meditação em movimento, que é uma caminhada no meio da natureza. Porque a meditação não é você ficar lá parado e fazer né? É você se conectar, é você, assim como a gente lava o corpo, a gente lava o corpo todo dia, nós temos que lavar a nossa alma, a nossa mente, né? E é isso mesmo, é lavar a mente. Como que nós vamos lavar a mente? Se é realmente fazendo, né, humano. Ou, né, fazendo uma caminhada na natureza, ou só parando e respirando. Isso realmente é muito, muito importante. Muito. Tem muitas formas. Isso de meditação. Meditação não é necessariamente na posição zen, emanando mantras. Essa é uma forma. Mas você, como você falou, está numa caminhada, num bosque, num parque, numa praia, contemplando, né? Então, meditação é o quê? Você estar presente, com consciência naquilo que você está fazendo. Pode ser uma contemplação de plantas, de flor, do ar. Você pode simplesmente acender uma vela. Eu adoro fazer essa meditação. E ficar olhando para aquela chama. Que ótimo, e simplesmente isso. Inspirando e expirando. Esse é meu ritual noturno, todos os dias. Que legal isso! Eu acendo uma vela. Lógico que eu ponho um cheirinho, né? Sim, já aproveita, né? Doce, mas não é necessário. E contemplar aquela chama, o movimento dela, o que ela vai formando de símbolos por 10 minutos, agradecer, né, o meu dia, agradecer tudo o que aconteceu e que não aconteceu, né? Porque o processo de gratidão, esse é um quarto tema, ele é um processo muito importante para o nosso bem-estar, para a gente se sentir bem com a gente mesmo. É ter o hábito de agradecer. Agradecer o que conseguiu e também o que não conseguiu, né? Então, eu todos os dias à noite acendo uma vela e fico 10 minutos observando só o movimento da chama, inspirando e expirando. Gente, isso é transformador. Nossa, isso é muito legal, porque quando a gente fala dessa questão de meditação, é você realmente limpar a mente. E realmente, quando a gente fica olhando uma chama, meio que o pensamento do que você tem que fazer, o que você não fez, mas ele dá uma afastada. E tem um significado real, que na próxima live a gente pode falar sobre os elementos da natureza, e aí esse processo do fogo, do queimar, do ar, ele tem todo um significado real do que ele faz, né, nos nossos pensamentos. Então, é mais uma dica, mais um processo de você acender uma vela e contemplar a chama. Não tem 10 minutos, faça por 5. Não tem 5, faça por 2, mas faça, comece. Nossa, ótimo. Tomar um chazinho, Gi, que é tão legal se a Nutri permitir. Não, o chazinho esse daí tá certo, assim, eu sempre peço, né, algum chá. Se a Nutri permitir, pra mim acordar, e eu, sempre 15 minutos antes do primeiro cedo na casa, fazer um chazinho e te dar 10 minutos de você com você mesmo, saboreando um chá, sabe? Percebendo que gosto ele tem, a cor dele, cada dia eu faço um. E aí eu ficar esses minutos inspirando, expirando e agradecendo, né, por ter acordado, né, pedindo por um bom dia, já é um processo de bem-estar super simples. E já pode ser considerado também um processo de meditação. Claro, se você não está tomando chá e pensando nas 10 milhões de tarefas que você tem que fazer o dia. Exato, né? Não esquece, a meditação é atenção centrada, é estar presente naquele momento. Então é mais uma dica super simples, né, um simples chá por 5 minutos antes de iniciar o seu dia, já é entre aspas, um ritual de bem-estar. Né? Ótimo, excelente. Depois eu vou enumerar essas técnicas também para ficar bem claro. Mas, Rô, muito obrigada por todas, né, essas dicas. E dá para ver, né, sempre quando a gente está próximos, como essa energia faz bem. E as pessoas ao nosso redor, quando nós estamos bem, também sentem essa energia positiva. E a gente acaba atraindo mais coisas positivas para o nosso dia a dia. E quando nós estamos carregados, pesados, com pensamentos muito negativos, é isso que a gente vai atrair. Tudo complica. Né? Então, tudo complica, tudo é mais difícil. E é isso, é trazer o equilíbrio interno para a gente atingir os nossos objetivos externos, e, né, não só corporais, mas profissionais.
em tudo que tá à nossa volta. E ser feliz. Afinal, todos os seres vieram para ser felizes aqui. Então, é isso aí, Gi. Acho que o grande resumo é esse. Buscar práticas que nos permitam... A gente cria aquilo que o nosso pensamento está vibrando. Então, se você vê o positivo, vê o otimismo, vê as coisas boas em qualquer acontecimento, você vai estar vibrando positivo. Você só vai atrair gente que tá afim de fazer parte dessa vibe positiva, as coisas facilitam, sabe? O trânsito se abre, tudo vai melhorando no dia a dia. É quando a gente tá carregado, nervosa, a gente vai minando, sabe? Os nossos pontinhos de energia, bom, parece uma nuvem preta em cima da gente. Então depende mesmo do nosso pensamento, do nosso poder pessoal para fazer a transformação desse entorno. Então é isso aí, eu acredito. Alta vibe, good vibe, sempre, alta astral, sempre por aí, tá, gente?